Olá, gente, boa noite a todos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Nossa primeira transmissão não tem o feedback de áudio, vou perguntar ao pessoal aqui se está tudo ok. A gente tem um delay de apresentação, então eu demoro muito a ouvir o áudio que a gente passa, tá certo? Hoje nós teremos a apresentação do protocolo. O protocolo ele foi feito naquela base que eu mandei no grupo de vocês, né? Mandei para vocês fazerem o acompanhamento. E esse acompanhamento do que está escrito no protocolo e de como a gente vai proceder vai ser apresentado hoje por Suelton, tá certo? Então, a gente vai iniciar a apresentação. Nós pretendemos utilizar essa plataforma por mais vezes de encaminhamento de perguntas, para que a gente possa conversar e ter um contato maior com as pessoas. Então, vai ser bem interessante essa nova forma da gente conseguir se comunicar. O link de comparecimento, né, a lista de frequência, ela já está aí nos comentários, acho que é o terceiro ou quarto comentário. É a mesma lista de frequência que foi apresentada nos outros dias, mas todo final de atividade a gente pega os nomes e escreve uma lista, tá ok? Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar a apresentação, tá ok? Vou convidar o Suelton, é o nosso coordenador da UTI Covid-2 aqui do Hospital Metropolitano, fez parte da construção do protocolo, e ele está aqui para apresentar um pouquinho para vocês, ele também vai se apresentar, tá certo? Então, vou passar agora a palavra para Suelton. Só um minuto. Boa noite a todos. Então, como o Bruno me apresentou, sou Suelton Rodrigues, sou fisioterapeuta, coordenador da UTI Covid-2. E o protocolo ele foi desenvolvido não só por mim, mas também por Bruno, por Larissa, Marcela, Jean Jorge e Natasha Felipe. Bruno, nosso gerente, e o demais compõem a equipe de coordenação da fisioterapia aqui do Hospital Metropolitano. De forma introdutória, a Covid, né, ela é definida como uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, que foi recém-descoberto, né, na China e tornou-se essa pandemia, né? Tem uns critérios de sintomatologia, né, que os sintomas mais comuns, mais recorrentes são a febre, por ser uma doença de característica infecciosa, inflamatória, tosse seca e cansaço, ela atinge a via aérea, então dá esses comprometimentos. E os sintomas menos comuns é a dor de garganta, diarreia, conjuntivite, cefaleia e perda do paladar e olfato. Ela se manifesta de uma forma que dá ao produto final uma hipoxemia severa. E de que forma? Né? É um processo fisiopatológico, como o Bruno já apresentou na aula anterior, que o coronavírus ele tem uma proteína pico viral que ela se associa, ela é mais fílica à enzima conversora de angiotensina, do tipo 2. Só que nós temos duas vias. A primeira, a angiotensina do tipo 1, ela vai se ligar com a enzima, né, conversora de angiotensina, onde vai produzir mais angiotensina do tipo 2. Só que quando essa angiotensina se liga à enzima conversora do tipo 2, ela restringe essa produção. Então, ela regula a produção da angiotensina, certo? Se fosse um processo fisiológico normal, esse aumento da angiotensina ia estimular as células imunológicas, tá certo? Quando o coronavírus ele se liga a essa enzima conversora de angiotensina, como a gente vê no lado B da imagem, ele desregula esse nível. Então, tem muita angiotensina do tipo 2, porque ela foi produzida, mas ela não foi regulamentada pela enzima do tipo 2, a enzima conversora do tipo 2,
e aumenta os níveis de células, de ativação de células imunes, levando à injúria celular, certo? Esse aumento das células, essas células imunes, ela também estimula a produção de citocinas, que são moléculas que desencadeiam a cascata inflamatória. Então, nós temos duas vias para lesão celular. Então, o consenso brasileiro e japonês de síndrome de desconforto respiratório, ele recomenda a utilização da ventilação não invasiva no manejo inicial destes doentes, né? Na síndrome de desconforto respiratório leve, tá? De forma que a gente utiliza essa via de força fisiológica, tem um colapso na expiração e uma abertura alveolar na inspiração, mas que no COVID ele tem uma restrição, uma resistência por exudato ou excesso de líquido, e aí a VNI com a pressão, ela vai fazer essa abertura e causar um estresse para drenar esse exudato, certo? Então a função da VNI é trazer a abertura alveolar, fazer recrutamento alveolar, melhorar a relação ventilação e perfusão desse pulmão, certo? Mas ele não é aquela única coisa que deve ser feita, certo? E faz só a VNI e posterga a intubação, certo? Não. Ele é utilizado como uma ferramenta para diminuir o índice de intubação, mas ela não é a única opção. E o objetivo do protocolo, ele é orientar os profissionais de fisioterapia quanto à utilização da VNI na COVID-19, regulamentar as responsabilidades dos pacientes, dos profissionais, das condutas de planejamento e execução do procedimento da VNI, e reduzir o tempo de internação e os riscos de evolução para a intubação orotraqueal. Os campos de aplicação são todos os setores COVID, né? E a responsabilidade dessa intervenção é da equipe fisioterapêutica de plantão. Nós vemos que na literatura outros profissionais de saúde podem utilizar, mas esse protocolo é mais voltado para a equipe fisioterapêutica. Então, a ventilação não invasiva, ela tem duas formas de ser aplicada, certo? Que é por pressão contínua, que é o CPAP, onde ele apresenta uma pressão inspiratória igual à pressão contínua, igual à pressão expiratória. Pressão inspiratória igual à expiratória. E o outro forma é pelo BiPAP, ou B-Level, que ele tem uma pressão inspiratória somada à expiratória, certo? Então, tem um fluxo inspiratório e uma pressão de fluxo expiratório. E ele tem o objetivo de recrutamento alveolar, manter os alvéolos abertos, melhorar a perfusão, reduzir o trabalho da musculatura inspiratória desses pacientes que apresentam a síndrome de desconforto respiratório. E quais são os recursos necessários para realizar o AVNI? Então, os EPIs, né? Eu tenho a Face Shield, a máscara N95, capote, luvas. Se eu for usar a pressão suporte, eu utilizo o ventilador mecânico, que tem essa opção de pressão suporte. Filtro HMEF e o filtro EPA para o ramo expiratório. Monitorização, né, pelo monitor multiparamétrico, que é esse daqui, certo? Que avalia a pressão, a frequência cardíaca, a frequência inspiratória, saturação periférica. E CPAP ou BiPAP. Também temos as interfaces que nós temos que discutir a respeito, que acho que na próxima aula, né, Bruno, vai ser falado como utilizar. E nós temos três interfaces descritas. Né? A nasal, que ela cobre a região do nariz do paciente. Temos a oronasal, que ela já aumenta a sua região de aplicação, né? E ela é utilizada quando o paciente tem dificuldade para respirar pelo nariz.
Então, ele consegue ter essa ventilação tanto pelo nariz como pela boca. Ou, no caso, do paciente que apresente um desconforto com essas duas primeiras máscaras, tem a full face, né, que ela recobre todo o rosto do paciente. No protocolo está descrito a prevenção de falhas, certo? Que é um score que apresenta quando o paciente pode apresentar falha na VNI. E aí, pelo HQOR, né, que ele é uma sigla inglesa que vem traduzindo a frequência cardíaca, a acidose, o nível de consciência do paciente, o nível de oxigenação do paciente e a frequência respiratória. E aqui a gente vê na tabela, quanto mais ele tiver um parâmetro distantes da fisiologia, o seu score vai aumentar. E quanto maior o seu score, maior risco de falha na VNI. Então, se um paciente apresenta uma frequência cardíaca maior que 121, ele vai ter um score já pontua 1. Um pH menor que 2,25 vai pontuar 4, e aí já soma com a frequência. Glasgow menor que 10, pontua 10. PF, relação PF, menor que 100. Aqui o cursor. Menor que 100, já pontua 6. E a frequência respiratória maior do que 46, pontua 4. Certo? Para realizar um sucesso e ter sucesso na VNI, nós precisamos monitorar o paciente, utilizar os critérios de VNI, que vai ser dito mais para frente. E aí eu tenho os equipamentos. Pressão contínua, pressão bilevel, né, o BIPAP, ou pressão suporte. Tenho que avaliar a sincronia do paciente e a ventilação não invasiva dele. E também adequar a melhor interface para ter um sucesso e otimização na VNI. E aqui os critérios de Berlim, ele foi desenvolvido em pouco volta de 2010, se não me engano, pela Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, com o objetivo, com o objetivo de classificar a síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, ele utilizou alguns parâmetros em um estudo piloto, com alguns casos. Ele observou o tempo, né, de piora dos sintomas respiratórios. Avaliou também a radiografia do paciente, se apresentava opacidade bilaterais, se apresentava edema e qual era a origem do edema, e classificou em 3 graus o nível de oxigenação e o desconforto respiratório. Em leve, onde o PF era de 200 mg de mercúrio, 300 a 200, moderada, de 200 a 100, e grave, abaixo de 100. Temos os 3 equipamentos que já foi dito anteriormente, né? O CPAP, que ele é indicado a um valor de PIB de 5 a 12 centímetros de água para uma insuficiência respiratória hipoxêmica. O BIPAP, indicado com uma pressão positiva, BIPAP com delta de 10 centímetros de água, para manter uma saturação de 94%, acima de 94%, e um EPAP entre 5 a 10 centímetros de água. E a pressão suporte é utilizada no ventilador, né? Cadê esse daqui? Marquei, que ele é utilizado com a pressão suporte CPAP, é uma pressão acima de 7 a 20 e uma PIP menor que 10 para ofertar uma saturação maior de 94%. E o FiO2 seria mais otimizador se utilizar menor que 40%. Aqui apresentamos uma escala de sugestão terapêutica baseada no índice de oxigenação do paciente, certo? Onde acima de 300 é o ideal, então a gente só monitora esse paciente, seria a sugestão terapêutica. Se ele apresentasse uma insuficiência respiratória leve, nós otimizaríamos a monitorização, né? Avaliaríamos em 4 em 4 horas. Podemos suplementar com oxigênio, com um catéter inferior a 5 litros. E a VNI de 30 a 2 horas. Caso esse paciente apresente uma insuficiência respiratória moderada, né, de 200 a 100, intensifica o gerenciamento de oxigênio para uma máscara de reservatório
com um fluxo de 6 a 10 litros por minuto. É uma avaliação de 1 em 1 hora, então também seria otimizada essa avaliação do paciente. Podemos orientar as mudanças de decúbito, né? Mostrar um relógio de mudança de decúbito, lateraliza para o decúbito direito, depois para o esquerdo, senta um pouquinho, e a VNI seria mais intensificada. Um paciente mais grave, precisando menor que 100 milímetros de mercúrio na troca, podemos otimizar o gerenciamento de oxigênio, né? A avaliação aumenta, será mais intensificada. Podemos orientar sobre a pronação, realizar a pronação com o paciente, fazer a VNI, e aí a gente estende um pouco mais o tempo de duração da VNI, de 30 minutos a 4 horas, e podemos também associar a pronação com a VNI. Caso esse paciente não seja responsivo a essas terapêuticas, vale discutir com a equipe multi sobre a intubação do paciente. E caso ele seja realmente intubado, reavaliar esse paciente, ajustar os parâmetros da ventilação mecânica, realizar a manobra de recrutamento alveolar. E quando é que a gente pode avaliar que teve um sucesso ou falha na VNI? É considerado um sucesso quando esse paciente ele melhora o quadro clínico dele. Ele apresenta um conforto maior, ele para de utilizar a musculatura acessória, o nível de oxigênio sanguíneo aumenta, a perfusão, a relação perazina-pressão, ele otimiza, o PF dele melhora e reduz o nível de PCO2 sanguíneo, certo? Quando não há sucesso, como foi dito naquela escala de sugestão, recomenda-se imediata intubação. E assim espera-se um sucesso na população hipercárnica, com o uso da VNI, que em 75% dos casos, e nos hipocêmicos com 50%. Quando o paciente apresenta falha na VNI, quando ele não é responsivo, ele vai piorar o seu quadro clínico. Ele vai apresentar rebaixamento do nível de consciência, instabilidade hemodinâmica, vai ter claustrofobia para interface, apresentar cefaleia, náuseas, distensão abdominal. E aqui a gente apresenta um algoritmo para a VNI, né, onde o paciente sobre o uso de catéter, com baixo fluxo, até 5 litros por minuto, com saturação de 90%, uma frequência respiratória maior que 28 incursões e PCO2 maior que 50 milímetros, com um pH de 7,25, ele se apresentar para a equipe segurança, isolamento, EPIs, a gente garante a segurança para abrir o protocolo de VNI, né? Então, cumpre os princípios de Berlim, avalia com os critérios de Berlim, com a hipoxemia com a relação PF, de 200 a 300, com a PIP CEPAP acima de 5 centímetros de água, de 101 a 200 com a PIP a 5 também, e abaixo de 100, uma PIP de 5, maior que 5. Se eu garanto isso, eu inicio a VNI. Aí eu coloco o EPAP, 10 centímetros de água, com delta menor que 15, visando essa saturação de 90 a 96. A meta é a saturação acima de 96, com a frequência reduzida, a frequência respiratória reduzida, otimização do pH e a redução do PCO2, certo? E a gente evita, para não ter lesões, um volume corrente maior que 9 litros, 9 ml quilograma peso do paciente. Manter o suporte escolhido por 30 a 60 minutos, monitore esse paciente com oxímetro de pulso, agasalmetria arterial, pressão arterial, e observa o padrão respiratório do paciente. Ele está utilizando a musculatura acessória? Não está? Se não teve, a gente continua avaliando esse paciente. Se ele apresenta uma saturação acima de 90, uma frequência abaixo, se sim, reavaliar a cada 2 horas e considerar a alternativa de desmame da suplementação de oxigênio. Se ele não apresenta melhora do quadro clínico dele, a gente procede à intubação e inicia uma ventilação protetora. Acho que era isso sobre o protocolo. Quero agradecer a todos.
E convidá-los também a participar do webinar 3 anos, com o Bruno vai falar, né, que é o nosso gerente, com o tema Importância da equipe multidisciplinar na assistência aos pacientes com Covid. Vai ser dia 15 de abril, às 19h30. Então, gente, retornando aqui a nossa parte, a gente vai abrir para algumas perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta. A apresentação hoje ela é uma apresentação um pouquinho mais rápida, para que a gente possa fazer esse acompanhamento, né, efetivo do que está sendo realizado. A nossa equipe ela teve o cuidado de entrar em contato com os coordenadores, de verificar com eles as possíveis alterações nessa apresentação desse protocolo. Lembrando que nós somos o primeiro estado a fechar um protocolo de ventilação não invasiva para todo o estado, então todos os hospitais da rede de gestão do estado, e aí alguns dos municípios que fazem parte, unidade de pronto atendimento, vão utilizar esse protocolo. A próxima etapa é a utilização da máscara que foi doada, como foi mencionado a vocês, ao estado, então teremos algumas unidades que serão acompanhadas, e a gente está realizando esses testes já com o material que chegou, né? Então, esse material que chegou a gente está tirando foto, fazendo acompanhamento para apresentar para vocês direitinho. Então, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, pode colocar aqui do lado, e a gente já vai respondendo caso tenha, caso não, a gente encerra em alguns minutos. Eu estou esperando um pouco, porque tem um delay da passagem da aula para o que chega de retorno para a gente. Tem que esperar um tempo a resposta. Olá, professora Zênia, que me fez gostar da parte de respiratória, tudo bem? Então, o delta é esse mesmo, levando em consideração principalmente o volume, né, relacionado ao peso predito desse paciente, caso você tenha um acompanhamento do ventilador mecânico. Caso contrário, a gente deixa sempre nesse delta, esse delta de 10. Então, gente, nós vamos continuar no... vamos lá. Josiane, as máscaras de VNI serão disponibilizadas para todos os hospitais do Estado. Tem uma lista que o Estado fez para o acompanhamento dessas máscaras. Eu não sei se... Tem aqui na mão, a gente pode pegar uma para mostrar. Essas máscaras foram doações ao Estado, acho que chegaram 100 já, né? 100 máscaras ao todo. Não somos responsáveis pela distribuição das máscaras, apenas pelo treinamento das equipes. Então, a partir da próxima aula, vai ser como utilizar esse tipo de máscara, ele tem as conexões específicas,
e as adaptações para que elas fiquem colocadas, encaixadas perfeitamente na ventilação mecânica, e também ser utilizada com uma válvula EPAP. Então, a gente vai usar e mostrar para vocês essas formas de utilização dessas máscaras, essas máscaras aqui, né, que foram feitas e adaptadas por um projeto que doou ao nosso estado. Então, respondendo a pergunta, não sei se para todos os hospitais do estado, mas boa parte, principalmente todos que estão na linha de frente do Covid, receberão, sim, a doação dessas interfaces para a VNI. O importante é que nós estamos abertos a absolutamente todas as sugestões possíveis passadas pelos coordenadores de cada unidade. Então, se vocês quiserem fazer alguma observação, algum comentário e realizar um acompanhamento, também é possível. O treinamento das máscaras, ele é importante, mas a gente viu a necessidade, primeiro, de estabelecer um protocolo de atendimento de VNI para o estado como um todo, tendo em vista que a ventilação não invasiva independe da interface que está sendo usada. Então, a gente recebeu as máscaras, vai começar a utilizar, vai fazer o treinamento de utilização das máscaras, mas não necessariamente se faz por obrigação, digamos assim. A gente entende como obrigação profissional entender a utilização da VNI, independente da interface que vai utilizar. Eu peço a vocês que respondam a lista de frequência, tá certo? A lista de frequência está no início da conversa, então é esse negocinho. Ainda estamos treinando com relação à utilização dessa plataforma no YouTube. Nós chegamos a ter mais de 100 participantes nos dias anteriores, mas a lista de frequência é importante para que a gente possa providenciar a declaração de participação ou certificado de aprimoramento da ventilação não invasiva, isso junto ao Estado, tá ok? Mais alguma pergunta? Então, a gente está aberto, né, para questionamentos. Estamos aqui agradecendo a presença de todos. Fazendo agora... Eu sempre quis fazer aquele negócio, né, se inscreva no meu canal e tal, mas enfim... Eu acho muito legal, já tenho 5 inscritos no meu canal, muito feliz com isso. Brincadeiras à parte, a gente vai ter amanhã e na próxima semana um webinar comemorando os 3 anos do Hospital Metropolitano. Eu vou falar um pouco sobre a importância da equipe multidisciplinar na assistência aos pacientes com Covid. Então, não necessariamente é algo voltado à fisioterapia. Então, eu vou falar de terapia ocupacional, farmácia, nutrição, psicologia, enfim, a equipe multi como um todo. E é importante a participação da equipe multidisciplinar também no acompanhamento do paciente VNI. E aí, comemorando os nossos 3 anos, nosso hospital só tem 3 anos de inaugurado, a gente vai falar um pouco dessas experiências. Quem puder se inscrever também recebe, né, certificado e tal, a gente tem essa possibilidade de ir vai realizar esse acompanhamento. Então, é só passando para vocês, estarei dia 15/4, às 19h30, falando sobre o papel e a importância da equipe multidisciplinar, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui falando com vocês e aguardo vocês em um próximo encontro para a utilização de máscaras. Como nessa quinta-feira nós estaremos com um webinar, então não poderemos apresentar a questão das máscaras de VNI, mas provavelmente nessa terça-feira próxima a gente vai apresentar o restante, inclusive com alguns cuidados relacionados à máscara, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau, gente.